Davi pergunta, qual é a importância do Rosh Chodesh? Por que ele é tão especial? Quando se traziam oferendas especiais para o templo sagrado, a Torá inicia com a data do próprio Shabat, que se repete a cada semana. Em seguida, a Torá fala sobre o Rosh Chodesh, o início do mês, e isso precede todas as demais festas do calendário judaico. Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur. Ou seja, Rosh Chodesh antecipa todas as datas judaicas. Qual é o motivo para isso? Porque simplesmente para a pessoa poder cumprir qualquer uma das festas judaicas, antes é necessário saber quando é Rosh Chodesh. Atualmente, Rosh Chodesh, que quer dizer o início do mês, a cabeça do mês, é marcado no calendário. Todos sabemos quando iniciará um mês no nosso calendário. Na época do Sanhedrin, quando existia o tribunal sagrado no templo em Jerusalém, Rosh Chodesh era fixado pelo tribunal quando duas testemunhas chegavam e disseram que avistaram o primeiro raio da lua nova. Isso significava que um novo mês estaria começando. Somente a partir de então poderia-se fazer as contas para saber que data iria ser Pesach, que data teríamos Rosh Hashanah, que data teríamos as demais festas do calendário judaico. Por isso, quando nas nossas orações abençoamos qualquer data judaica, nós recitamos que Deus Mekadesh Israel ve'azmanim. Ele santifica o povo de Israel e as datas judaicas. Por que antecipamos Israel? Porque as datas judaicas só são marcadas por causa das testemunhas do povo de Israel e do seu tribunal. Como também existe uma explicação mais mística sobre a data de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh é quando a lua tem o seu primeiro brilhar. O povo de Israel foi comparado com a lua, porque o nosso calendário é um calendário lunar. Durante a nossa história, o povo de Israel passou por subidas e descidas. Tivemos perseguições, tivemos momentos de grande elevação espiritual, tivemos épocas áureas, quando o reinado de Israel dominava grande parte do mundo, como na época do rei Salomão, na época do rei Davi, e tivemos épocas como o Holocausto, Inquisição, quando o povo de Israel foi perseguido e tentaram nos dizimar sem nenhum sucesso. Por isso, é igual ao processo de crescimento da lua. A lua cresce, aparece, chega o dia 15 do mês, ela está a lua cheia, demonstrando o reinado máximo do povo de Israel. Depois a lua diminui e chega a quase desaparecer. Isso significa as perseguições que passamos. Quando chega Rosh Chodesh, nós nos lembramos que por mais difíceis que foram nossas épocas que passamos, por mais difíceis que foram as perseguições, os pogroms, sempre voltam a surgir um pequeno brilho, e desse brilho volta a florescer novamente a lua, e ela chega à sua plenitude com a lua cheia. Data de Rosh Chodesh é chamado Rosh Chodesh, que significa cabeça do mês, e não início do mês. O motivo para isso é explicado na Hassedut, que da mesma forma que a cabeça contém todos os órgãos do corpo, ela que dá vida, assim também o Rosh Chodesh é que domina todos os meses, todos os dias do mês que está entrando. Ou seja, todas as bênçãos do mês seguinte, atraímos ela no dia de Rosh Chodesh, e por isso nas orações de Rosh Chodesh, fazemos no meio da oração de Musaf, vários tipos de bênçãos especiais que atraímos sobre nós para o mês seguinte. Porque o dia de Rosh Chodesh é que ilumina o mês seguinte. Os sábios também dizem que na era messiânica a lua voltará a ser plena igual ao sol, como no momento da criação. E o dia de Rosh Chodesh será comemorado com mais alegria. Diz o profeta que na época do terceiro templo, na era messiânica, a cada mês e mês, e a cada Shabat, todo o povo de Israel se dirigirão ao templo sagrado, e essa data será comemorada com muita alegria e muita emoção. Deus possa renovar nossas leis como era antigamente, comemoremos com júbilo e alegria por essa grande revelação.